Companheiros e companheiras, volto a comentar aqui sobre o governo Bolsonaro, porque é inevitável. Agora, três comentários, ou melhor, três vertentes de comentários, que eu faço questão de fazê-los agora, rapidamente, naqueles 10 minutinhos que nós temos, naqueles 10 minutos preciosos e rápidos para não cansar quem está assistindo. Primeiro ponto é a questão política. Segundo ponto é a questão ética. Terceiro ponto, a questão econômica. Quando nós falamos da questão econômica, por exemplo, falamos do preço do arroz. É um preço exorbitante. Lembram do preço do tomate do governo Lula? Que era um absurdo aquela discussão, era questão de safra, mas o brasileiro comia e fazia as 3 refeições por dia. As 3 refeições por dia. Não é? Lula já, mesmo em 2003, mantendo uma política conservadora, econômica conservadora, Lula já deu início aos primeiros passos aos movimentos de políticas sociais e que os aprofundou posteriormente. Luz para todos, água para todos, ProUni, Pronatec, Minha Casa Minha Vida, Dilma tendo papel fundamental em relação a isso. Mas, voltemos a essa questão, política e econômica, melhor dizendo, econômica. Esse preço do arroz foi lá para cima, não mantivemos estoques, mantemos 90% da nossa produção rural baseada em soja e milho para exportar, não mantemos reserva de alimentos. O Brasil, um país que tem a condição de manter uma reserva de alimentos e de não sofrer com essa inflação brutal, não consegue mantê-la por conta do grande capital do agronegócio, assim como o grande capital dos banqueiros. Se estamos falando de economia, alguém pode dizer, vem cá, Marcelo, você é maluco? Qual banqueiro que perdeu algo com Lula? Não perdeu, mas o pobre também não perdeu. Essa que é a grande questão. O banqueiro continuou com seus negócios, é verdade, não taxamos as grandes riquezas, é verdade, só que o pobre também não perdeu. O pobre teve a dignidade de ter suas 3 alimentações diárias. O pobre teve a dignidade de ter emprego. Quando vem agora Paulo Guedes ou membros do governo falarem que o problema da inflação é porque eles deram, entre aspas, esse auxílio emergencial e que as pessoas começaram a consumir demais e que isso gerou inflação. Ora, por favor, se fosse assim, o recorde de emprego gerado pelo governo Lula e que chegou ao pico de geração de empregos com Dilma, teria gerado uma inflação brutal. Isso não foi o caso. Então não é essa a conversa. Agora vai importar arroz, que vem a um preço caríssimo, que nós vamos pagar o mesmo preço do arroz que está aqui. Então é outra história. E carne é outra discussão. Enfim, essa discussão econômica é pesada, é complicadíssimo para o governo e a gente vai voltar ao final. A questão política, ligo com a questão econômica. A inflação é pesado para o seu governo, Bolsonaro, e para os bolsominions sustentarem a defesa desse governo. Lembremos que Fernando Henrique foi eleito e reeleito com um discurso de controle sobre a inflação e controlou, mesmo às custas de um problema cambial terrível do primeiro governo para o segundo. Lembremos lá das questões dos bancos, da CPI dos bancos, Banco Marca, Banco Fonte Sindan, enfim, do socorro aos bancos e tudo isso que aconteceu, mas conteve a inflação e foi importantíssimo para que ele conseguisse se reeleger. E a população, os mais pobres, não suportam mais inflação, porque é o que eles sentem no bolso. Isso vai ser difícil, Bolsonaro, para você manejar aí. Aliás, você não entende de 2 mais 2 são 4, para o seu ministro da economia aí, né, conseguir manejar isso até a próxima eleição. Não estou me colocando como profeta, já disse, historiador não fala sobre o futuro, mas não vai ser fácil vocês controlarem esse problema econômico, não. A outra coisa é a questão moral, que eu ligo a questão econômica e a questão política agora. Todos estão falando do preço do arroz. E Bolsonaro diz que é por culpa de quem consome mais, que o governo concedeu esse benefício, enfim. As rachadinhas ninguém fala mais. Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro,
os filhos de Bolsonaro, ninguém fala mais. Às vésperas de um querer entrar na política. O mais novo, que eu nem sei o nome desse cidadão. Porque Bolsonaro era um ilustre desconhecido na política brasileira, foi deputado tantos anos e tantos anos nada fez. E agora vem mais um herdeiro da medíocre política dos Bolsonaro e do medíocre acompanhamento dessa política daqueles que vestem a camisa verde e amarela, né? Mas, enfim, esse discurso moral contra contra a corrupção, que veio desde Jânio, já falei com vocês, veio com Collor, já falei para vocês. Esse discurso é velho e eles não conseguem mais negar. Cadê os 89 mil que foram parar nas mãos da esposa de Bolsonaro? Cadê as rachadinhas de Flávio Bolsonaro? Isso é que é o cerne do discurso. Cadê a responsabilidade que Bolsonaro tem em relação à venda da carteira do Banco do Brasil por 1/3 do preço? Ninguém fala. Só vale o preço do arroz. Para a imprensa é fácil falar do preço do arroz, de possíveis fiscais do Sarney, coisa mais ridícula do mundo, que a Globo estava criticando. Mas que a Globo foi a que capitaneou os fiscais do Sarney. E não estou criticando a Globo somente, não. A Record e o seu prefeito do Rio de Janeiro, em nome de Deus, lavagem de dinheiro só se for com a água benta deles. E outros, viu? Porque eu não tenho que falar em nome de outros, mas Malafaias e Companhia Limitada. É esse o discurso moral que nós temos, o discurso da família, o discurso contra a qualquer pensamento divergente, o discurso da moral. Qual moral? Não existe. Cria-se essa moral como se criava desde o Brasil, lá da UDN, de Carlos Lacerda. Esse discurso de moral era parecido com a época de Carlos Lacerda. Esse discurso de moral, parecido com a época do próprio Jânio Quadros. É só lembrar o discurso de moral que ele tinha. E esse discurso todo voltou. Essa ideia de esquerda e direita, ela nunca esteve dissociada, não. Até eu me enganei, pensei que não existia. Por um período de um certo... de uma certa calmaria entre isso, quando foi a candidatura de Fernando Henrique e a candidatura de Lula. Os dois supostamente de esquerda, quando Fernando Henrique nunca foi. Mas aquilo ali acalmava o final de um governo Collor desastroso, de um final de governo Itamar razoável por conta do real para a população, principalmente para o pobre que não aguenta inflação, e o ideal era Fernando Henrique. E Lula, que seria o da esquerda, mas Fernando Henrique não era identificado como direita. Ali nós tivemos, digamos assim, um certo momento de diminuição desse discurso. E que Fernando Henrique teve a capacidade de diminuir esse discurso mais ainda, matando os sindicatos. Lembremos do sindicalismo de resultados que foi construído e fortalecido durante o governo de Collor e também incentivado durante o governo Fernando Henrique. CGT, o dos eletricitários, que apoiou Collor, Força Sindical de Paulinho da Força, e aí vamos, isso é história para outro momento. Mas eu vou repetir, a questão da economia, uma inflação que Bolsonaro não está conseguindo controlar, aliás, ele não controla nem o que ele fala, quanto mais inflação, estou dizendo o ministro dele. A questão moral, que o governo dele é imoral, moralidade aí não existe. A questão política, uma crise pesada, uma inflação pesada, não vai lhe garantir um futuro político tão brilhante, tão bonito como ele pensa. Então tem muita água para rolar daqui para a eleição. Agora, o escândalo maior desse governo Bolsonaro é o escândalo moral. Quantas mentiras eles contam. Quantas mentiras eles contam. Quanto eles invertem as ideias. Agora, se a Globo foi culpada de tudo isso anos atrás pelo golpe militar,
pela manutenção do golpe e do seu apoio, veja hoje como SBT, Bandeirantes, Datena é o ápice desse discurso ridículo. E a Record, que não precisa dizer mais nada. Mas cadê Queiroz? Cadê o dinheiro das rachadinhas? Por que esse dinheiro foi parar na família Bolsonaro e na esposa dele? Alguém responda politicamente. Do ponto de vista econômico, a situação é grave. Não temos reservas, né? Não temos condições de manter uma produção alimentar satisfatória como deveríamos. Temos 90% do campo, volto a dizer, ocupados por soja e milho. Uma outra percentagem imensa de pecuária, com desmatamento terrível para fazer pasto para gado, para boi e para exportar carne, né? E nós estamos vendo agora o aumento da carne. E esse governo que pouco pensa na alimentação do brasileiro. Esse governo, outra coisa, economicamente falando, para encerrar, olhe o salário, o valor do salário mínimo. Quem tiver alguma dúvida, compare o salário mínimo de hoje com o salário mínimo dos governos do PT. Gente, é muito complicado, vamos abrir os olhos, porque esse governo entregou o país aos militares, deu vários cargos, lógico, um militar insubordinado só podia compensar os militares com cargos. Não pensemos numa frente de esquerda, não, como eu volto a dizer, não pensemos que não vai dar. Se o Ciro Gomes não vai. Outros grupos que se dizem de esquerda, até verdes, ou ex-verdes, não é? Não encaram essa luta, não. Então vamos encarar essa luta de forma clara, tranquila e absoluta. Esse governo é o governo do engano. Nós estamos vivendo o pior governo desse país. Abraço para todos, até a próxima e para todas.